Eu esqueci que eu estava fazendo um vídeo de 60 segundos e não um vídeo mais extenso. Entretanto, vamos dar sequência ao que nós estávamos falando sobre mudanças que mudam o nosso dia e mudanças que mudam o nosso destino. Algumas pessoas não sabem a relevância, o significado dessas decisões e dessas escolhas. Uma coisa é você escolher que caminho você fará para chegar até um certo endereço, e outra coisa é você simplesmente decidir, escolher, arrumar as malas, pegar a família toda, papagaio periquito e sair do país e tentar a vida em outro lugar. Chocolate, por que você está falando uma coisa como essa? Ou por que você está falando sobre isso? Infelizmente, nós temos visto várias notícias, várias informações vindo de toda parte do mundo, não apenas Portugal. Portugal está mostrando muito mais, mas nós tivemos também várias informações vindo dos Estados Unidos, Canadá, entre outras partes do mundo, em que muitos imigrantes, e não apenas africanos, uma coisa que fica bem claro, porque as pessoas pensam que apenas o africano é que migra, apenas o angolano, entre aspas, é que foge do seu país para viver em outros países. Não, essa é uma realidade de muitos outros países, de outras nacionalidades também, e não apenas africana, mas como angolana e africana que eu sou, eu vou falar sobre África, eu vou falar sobre Angola. Infelizmente, existem muitos compatriotas meus angolanos, não é? Vivendo em situações extremas de falta de dignidade, de muita humilhação, falta de respeito e muitas outras coisas. E as pessoas ainda estão abrindo as portas da lamentação, abrindo as janelas das desculpas, justificando o injustificável, dizendo que pelo menos aqui eu estou bem, pelo menos aqui eu tenho segurança, pelo menos aqui eu tenho estabilidade. Como é que é possível uma pessoa programar, tomar uma decisão, fazer uma escolha de abandonar o seu país para ir viver num outro país sem ter exatamente mínimas condições de vida? Algumas pessoas saem com bolsos vazios, sem um euro, sem um dólar, sem um kwanza no bolso. Por quê? Porque eu ouço muito aquela frase: vamos ter apenas o dinheiro para comprar a passagem, conseguir o visto, e quando nós chegarmos lá, a gente vai conseguir um abrigo, vamos no governo, vamos pedir ajuda. Nos Estados Unidos, as pessoas chegam no aeroporto, rasgam os passaportes, jogam, escondem para irem atrás do abrigo. E a pergunta que eu sempre faço: quando você chegar nesses lugares e não tiver um abrigo, onde você vai abrigar os seus filhos? Porque uma coisa é eu pegar uma mochila e sair e ir atrás de melhores condições de vida. E se eu tiver que dormir na rua, eu durmo. Mas quando você está indo com 5, 6, 10 crianças, porque o africano nunca faz apenas um filho ou um casal de filhos, tem sempre 10 pessoas nas suas costas. Como é que isso vai acontecer? Sabe qual é o problema? As pessoas não preveem o imprevisto. As pessoas não programam, as pessoas acham sempre que elas são especiais, que o que aconteceu com os outros nunca vai acontecer com elas. Eu já ouvi muita gente falando: Chocolate, por que você não vem para Portugal? Por que não vem para os Estados Unidos, para Canadá? Pela sua força, pela sua garra, você vai conseguir se dar muito bem. O esforço que você faz no Brasil, se tivesses em Portugal, se tivesses na Europa, se tivesses na América, você já estaria no outro nível. Eu me pergunto, então todas as pessoas que estão nesses países não têm garra, não têm força, estão vivendo na miséria, são miseráveis, vivem na desgraça porque não têm garra, não têm força, não têm intenção de vencer, não estão indo atrás dos seus direitos, não estão indo buscar um emprego, não querem uma qualidade de vida, então saíram dos seus países. Por quê? Eu sempre digo, eu faço uma conta aí que todo mundo deveria fazer. Eu não saio da minha casa, do meu país, seja lá para onde eu for, especialmente com meus filhos, se eu não tiver o básico bem estabelecido. Dinheiro na minha conta, dinheiro na minha mão, onde eu vou ficar. E sempre que eu falo onde eu vou ficar, a casa que vai me acolher com os meus filhos hoje, no mínimo, tem que ter 3 quartos e uma casa em que só tenha eu e a minha família, os meus filhos. Não pretendo entrar numa casa em que eu tenho que dividir com mais 7, 10 famílias e os meus filhos ficarem aglomerados no conjunto habitacional.
E a conta que eu sempre faço para mim e os meus filhos é a seguinte: só para que eu saia do Brasil até Portugal, para ter um tipo de vida, pelo menos por 3 meses, eu vou precisar no mínimo 75 mil reais. Isso em dólar vai dar em torno de isso vai me dar no Brasil, em Portugal, em torno de 50, 25, sei lá, 30 mil euros para um mês. Estamos falando do aluguel de uma casa, estamos falando de passagem de avião e de outras coisas mais, estamos falando de alimentação por um mês. Vai me dar em torno de 70, quase 100 mil reais. Se você não conseguir multiplicar esse valor por 3, por 6 e por 12, no mínimo, você não vai me ver arrumando as malas, pegar os meus filhos e ir para outro lugar. Por que eu estou falando por 6, por 3, por 6, por 12? Porque em 3 meses uma pessoa com garra, com determinação e foco consegue um emprego para manter aquele básico que você já levou. Uma pessoa com garra em 6 meses consegue ter um estilo de vida para poder manter aquele básico que você já levou. 6 meses. Em um ano, na pior das hipóteses, se eu não conseguir um emprego em um ano para eu manter a qualidade digna de vida para os meus filhos. Essa é a decisão e a escolha que eu faço. Então você não vai conseguir fazer eu arrumar as minhas malas apenas com a perspectiva, com a percepção ou com a visão de que os outros já foram e conseguiram. Eu não sou os outros e os meus filhos não precisam passar por situações de desgraça, de miséria, somente porque eu quero ir num lugar em que todo mundo diz que é o melhor lugar. Porque se for o melhor para mim, para os meus filhos, por que que não está sendo o melhor para quem já está lá? Por que que existem pessoas vivendo em casas de chapa em plena Europa? Por que que tem pessoas dormindo embaixo da ponte em pleno Estados Unidos, Canadá, Europa e outros países, França, e dormindo embaixo da Torre Eiffel, que deveria ser um lugar turístico e as pessoas estão indo para dormir, viver, se esconder do frio e outras coisas mais? Por que não tem um lugar que eu esteja comendo bem quando as pessoas na Europa estão comendo restos de comida do restaurante em contentores? Existem vídeos como esse, que até é vergonhoso mostrar em rede social, mas existe. Temos pessoas fazendo isso. Então, a decisão, a escolha que você faz para mudar o seu dia não pode ser a mesma que fará com que você mude a sua vida inteira, o seu destino e a vida dos seus filhos. Ter consciência sobre o que você está fazendo e por que você está fazendo é uma coisa que ninguém precisa falar para você. Eu não sei por que algumas pessoas se confortam na desgraça, se confortam na zona do desconforto, na miséria, justificando que pelo menos na Europa, pelo menos estamos na Europa, pelo menos estamos na América, pelo menos estamos não sei quanto mais. Não existe um pelo menos. Não existe um pelo menos quando a situação é filhos. Quando a situação é a vida. Eu não sei como é que tem certas pessoas. Tem pessoas que vêm para o Brasil e vão atravessar rios, vão fazer aquelas travessias perigosas com coates ali no México, entre outras coisas mais. E muitas dessas pessoas perdendo a vida. E a desculpa é sempre a mesma. Pelo menos nós tentamos. Não. Tudo bem, estamos saindo de um país como Angola, como em alguns países africanos, que realmente a vida está muito difícil. Então, tentar a vida lá fora é melhor. Mas, cara, se programa, planeje, saiba onde você vai, como se vive nesses países. E não vai esperando que a sorte bata a sua porta, que alguém te dê a 100 euros por mês por cada criança que você for levar, e por isso que estão a levar 500 crianças para poderem viver dessa ajuda social e assistência social. Tenham dignidade e respeito a vocês mesmos, porque uma coisa, algumas pessoas já te falam, mas no passado acontecia, os nossos pais, os nossos avós
A gente não pode repetir a desgraça como os nossos pais viveram sem consciência, sem outras coisas e nos tornaram